Vamos ao assunto da aula de hoje, que é a extensão do princípio de Hamilton a uma certa classe de sistemas não holônomos, sujeitos a vínculos que em geral não são holônomos. Quando há vínculos não holônomos, não é possível introduzir um conjunto de coordenadas generalizadas tal que as equações de vínculo sejam identicamente satisfeitas. Isso não é possível quando os vínculos não são holônomos. Só é possível quando os vínculos são todos holônomos. Nós vamos considerar uma classe de vínculos que à primeira vista vai parecer muito restrita, mas não é tão restrita quanto parece. É o caso em que os vínculos envolvem as velocidades linearmente. Vínculos lineares. Nós vamos considerar vínculos da seguinte forma. Soma esse índice L tomando valores de 1 até P. Ou, na forma envolvendo derivadas, forma equivalente, nós vamos usar uma ou outra conforme a conveniência. Soma. Olha só, deixa eu fazer uma explicação rápida sobre a notação. Esse índice tomar valores de 1 até P está indicando que há uma equação como essa para cada valor do índice L. Então isso aqui é uma coleção de P equações de vínculo. Vamos olhar nessa forma aqui. Nessa forma está claro que tome um L fixo. Pega L igual a 1, por exemplo. Então aqui nós temos a L1, que é 1 ponto, mais a L2, que é 2 pontos, etc. Isso aqui é uma combinação linear de todas as velocidades, mais um termo independente das velocidades igual a zero. L igual a 2, uma outra combinação linear das velocidades, mais um termo que não depende das velocidades igual a zero. Então nós temos uma coleção de P equações de vínculo, e todas essas equações envolvem as velocidades linearmente. Então nós vamos supor, o sistema tem n graus de liberdade. Obviamente, P é menor do que n, número de graus de liberdade. Senão, se houver mais vínculos do que graus de liberdade, não há movimento possível do sistema. Então o número de vínculos tem que ser inferior ao número de graus de liberdade. Então este P aqui é menor do que n, que é o número de coordenadas usadas para descrever o movimento do sistema. Observe, vínculos caracterizados por essas equações parecem formar uma classe muito restrita, vínculos em que as velocidades entram linearmente. No entanto, a grande maioria dos problemas não holônomos de interesse físico, tipicamente são problemas que envolvem condições de rolamento sem deslizamento, que são condições que envolvem as velocidades. Essas condições tipicamente se exprimem por meio de equações desse tipo, que envolvem a velocidade linearmente. Então, embora isso aqui seja uma classe restrita de vínculos, ela é suficientemente ampla para abarcar praticamente todos os vínculos não holônomos de interesse físico. Bom, então, vamos supor que os vínculos a que o sistema está submetido são desta forma ou desta forma equivalentes, e vamos ver de que maneira se pode generalizar o princípio de Hamilton e, consequentemente, as equações de Lagrange, de modo a incluir no tratamento sistemas sujeitos a vínculos dessa forma. Veja o seguinte, o princípio de Hamilton é ΔS, que é igual a integral ΔS igual a zero, onde a expressão explícita do ΔS é essa integral aí. Quando todos os vínculos são holônomos, essas coordenadas Q1, Q2, Qn são independentes, as variações correspondentes também são independentes. Então, como os ΔQ são independentes e arbitrários, a condição ΔS igual a zero é equivalente a cada um desses coeficientes de um ΔQK ser igual a zero. Isso dá as equações de Lagrange para sistemas holônomos. Quando há vínculos dessa natureza, as variações dos Qs não são todas independentes entre si, porque elas estão restritas pelos vínculos. Lembre-se, esses ΔQs têm que ser deslocamentos virtuais, que têm que ser compatíveis com os vínculos. Quando se faz a variação, qual é a definição de variação das coordenadas? É da seguinte maneira: nós passamos de uma função QK de t para uma função QK barra de t, acrescentando a variação. Observem que esse deslocamento ΔQK
de QK de T para QK barra de T, essa variação é feita a T fixo. Esse instante T é o mesmo que aqui, tá bom? Então nós comparamos, consideramos um deslocamento de uma coordenada no instante T para uma coordenada variada no mesmo instante T. Então isso aqui é um deslocamento virtual. Deslocamentos virtuais são feitos a T fixo, sem variar o tempo. E outra característica dos deslocamentos virtuais. Além de serem feitos a tempo fixo, eles têm que preservar os vínculos. Têm que ser consistentes com os vínculos. Aqui é conveniente olhar para os vínculos escritos dessa maneira aqui. Ó. Como isso é feito a T fixo, os ΔK são deslocamentos a T fixo, vocês veem que esta equação aqui, ó, escrita nessa forma diferencial, se T é fixo, então dt é zero e, portanto, os deslocamentos virtuais têm que obedecer a essas condições aqui. São P condições. L toma valores de 1 até P, P é o número de vínculos. Então veja o seguinte, a condição ΔS igual a zero não permite concluir que cada um desses coeficientes dos ΔQs é zero, porque os ΔQs não são todos independentes. Eles estão relacionados por essas equações. Observem, como há N coordenadas, Q1, Q2 até Qn, e há P relações entre essas variações, o número de variações independentes é N menos P. As outras P podem ser determinadas em termos das N menos P primeiras por essas equações aqui. Veja o seguinte, evidentemente, nós estamos supondo que esse conjunto de equações é um conjunto de equações mutuamente independentes entre si. Se não for, a gente reduz para um número menor, que é o número de vínculos independentes, tá bom? Então, nós estamos supondo que esses vínculos são todos independentes entre si. Como há P equações independentes, então nós podemos resolver para P dessas quantidades, usando as P equações independentes, e P dessas quantidades vão ficar expressas em termos das quantidades restantes, dos N menos P ΔQs. Mas o fato é que ΔS igual a zero não nos permite concluir nada sobre cada coeficiente de cada ΔQ, pelo fato de eles não serem independentes.